Paulo escreveu de Éfeso, né? Já ao iniciar o que eu considero a quarta viagem missionária, tem gente que considera ainda como sendo terceira viagem. Isso não faz diferença, porque a Bíblia não chama nem de terceira nem de quarta. Então, ele estava, na verdade, com 3 projetos em mente quando ele terminou a sua missão em Éfeso. E os 3 projetos eram passar pela Macedônia e pela Caia, passar por aquelas 2 províncias, fazendo o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia, que levaria a Jerusalém, se ele fosse a Jerusalém, o que ele acabou indo, com outros, naturalmente. E de lá ele pretendia ir para Roma a caminho da Espanha, certo? A caminho da Espanha. Mas acontece que, antes de ele sair de Éfeso, ele ficou sabendo de muitos problemas lá em Corinto, de várias fontes, né? O que ocasionou ele, então, a escrever essa carta, antes de escrever uma segunda, na qual ele falaria mais sobre a oferta aos irmãos pobres da Judéia. Mas apareceu um outro problema que ele também teve que explicar, e nós vamos explicar quando entrar na segunda carta, certo? Então, Paulo deixou bem claro o seguinte, que ele agradecia a Deus, porque Deus deu uma graça em Cristo aos coríntios, e essa graça tinha a ver com toda a palavra e todo o conhecimento, testemunhado, é claro, certo? Testemunhado pelos dons, e não faltava nenhum dom testemunhando isso ou participando dessa toda a palavra e todo o conhecimento, mas, na verdade, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a meu modo de ver, a revelação do conhecimento e da palavra, que estavam no processo dessa revelação. Os coríntios estavam envolvidos nesse processo, que eles tinham, inclusive, profetas, né? A gente nota mais adiante no livro. E essa revelação, então, manteria os ouvintes, inclusive os coríntios, ou os cristãos, irrepreensíveis até o dia da volta de Jesus Cristo. Em outras palavras, o contexto, a mensagem está no versículo 9, resumidamente. Fiel é Deus pelo qual foi chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Okay? O resultado dessa revelação, de toda a palavra e todo o conhecimento, é a comunhão em Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, certo? E seremos, para sermos, inclusive, irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo. Então, Paulo começa a lidar com os problemas. E a solução dos problemas está no conhecimento, ou seja, na revelação do conhecimento, que Paulo era um apóstolo. Paulo estava também envolvido, certo? Nessa revelação. Basta dizer que ele era apóstolo de Jesus Cristo, e vocês lembram muito bem que Jesus tinha, vamos dizer assim, 13 apóstolos, né? Vamos dizer assim, incluindo Paulo. E ele instruiu os 13 pessoalmente. Paulo teve um treinamento diferenciado, separado, porque ele seria apóstolo aos gentios, principalmente, os outros 12 aos judeus. Então, eles tinham esse conhecimento todo dado por Cristo, mas, mesmo assim, lembra em João que Jesus falou assim, eu vou, mas eu mando outro Consolador. E esse Consolador lembraria vocês de tudo que eu ensinei e mais coisas que eu não ensinei, em outras palavras, ok?
Então, na verdade, os apóstolos estavam também nesse contexto da revelação de toda a palavra e todo o conhecimento. Hoje, nós não estamos no contexto da revelação. Nós estamos no contexto da palavra já revelada. Já revelada, ok? Nós estamos 27 livros. Nós estamos no contexto já da revelação. E não no processo da revelação, mas já na revelação dada, que são os 27 livros. E nós vamos falar mais sobre isso quando chegar no capítulo 13. Muito bem, então ele começa a lidar com problemas e dando solução para os problemas. O primeiro problema, já vimos, tem a ver com a divisão. Então, nós estamos no versículo 26, ainda estamos no primeiro problema ainda. No primeiro problema. E olha quanta coisa Paulo está revelando, tendo a ver com esse primeiro problema. Começa no capítulo 1, versículo 10, certo? E ele só vai parar de falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Meu modo de ver, no capítulo 5. No capítulo 5, ok? Então, muita coisa sobre esse problema. E esse problema era o problema da divisão. Da divisão. Que é um problema hoje imenso no mundo religioso, inclusive entre nós. Né? Inclusive entre nós temos esse problema de divisão, né? Infelizmente. E Paulo trata desse problema. O problema ali é que, eu creio que nós já vimos, né? Um diziam que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Paulo falou, olha, nada disso, isso não é correto, quem morreu por vocês foi Cristo, certo? É somente Cristo. O que acontece é o seguinte, certo? Eu acho que ele já falou isso, mas se ele não falou, ele vai falar, de que ele falou, inclusive ele falou no capítulo 1, que ele estava até, vamos dizer assim, mais ou menos satisfeito, entre aspas, de não ter batizado muitos deles. Porque senão diriam, fui batizado em nome de Paulo. Certo? Diz aí, por exemplo, versículo 15, né? Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Aí ele fala, batizou Crispo, batizou Gaio, batizou a casa de Estéfanas, e não lembra de mais ninguém, mas deve ter batizado mais outros que ele não se lembra, que falou, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar. Isso é muito interessante, viu? Muito interessante. Geralmente nós queremos batizar. Paulo disse, eu não fui enviado para batizar, fui enviado para pregar o evangelho. É claro que se você pregar evangelho muito bem pregado, muito bem ensinado, e a pessoa acreditar, meu amigo, ela fala, onde é que tem água aí? Eu quero ser batizado. Entendeu? Mas se a gente fica forçando o batismo e não dando toda aquela informação tendo a ver com a salvação, não digo assim, não diz que vai ficar meses e meses, não é isso, não. Porque o conhecimento em detalhes vem depois, mas a pessoa precisa entender o que quer dizer ser batizado. Entendeu? Inclusive, quando você estuda Romanos capítulo 6, certo? Olha, eu vejo 5 pontos no batismo, quer dizer, eu vejo muito mais do que 5, mas são 5 pontos interessantes, tendo a ver com o fato que nós falamos só 3. Então, no contexto de 3, não são 3, são 5, mas tem mais coisas sobre batismo, mas a gente tem que dar todo esse entendimento ali para a pessoa entender, para querer ser batizada. Geralmente fala que batismo é morte, sepultamento e ressurreição, certo? Eu digo que tem mais do que isso. Até nesse contexto aí, tem mais do que isso. Se você estudar Romanos capítulo 6,
você vai notar que lá fala de quatro pontos. Ok, porque nós somos batizados em Cristo, certo? É em Cristo que somos batizados. Não somos batizados em igreja, mesmo embora a igreja é o corpo de Cristo, então sim, nós somos. Ok? Mas nós somos batizados em Cristo. Isso quer dizer, Cristo morreu, primeiro. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ele foi ressuscitado. Tudo isso em Romanos, capítulo 6. E quarto, ele está a serviço de Deus até hoje. Então, quando somos batizados, nós morremos em Cristo, porque fomos batizados em Cristo, morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo, ressuscitados em Cristo, e estamos a serviço de Deus em Cristo, porque Cristo está a serviço de Deus. Mas quando você estuda Colossenses capítulo 3, você vai verificar para onde é que Jesus foi depois de ser ressuscitado. Onde é que ele está a serviço de Deus? Lá no céu, ou não? Ele não está à destra de Deus? Então, se nós fomos batizados em Cristo, aonde é que nós estamos? No céu. No céu. No céu. Então, o batismo não é somente morte, sepultamento e ressurreição. Para começar, nesse contexto aí. Então, nós estamos a serviço de Deus no céu, mesmo embora a gente está aqui. Ok. Mas só para você entender o seguinte, Paulo falou, não fui enviado para batizar, mas fui enviado para evangelizar. Eu fui enviado para pregar o evangelho, versículo 17. Muito bem. Vamos no versículo 26. Tudo isso aí é mais ou menos como se fosse um resumo, meio resumido, né, do que nós levamos o tempo todo a última vez. Versículo 26 diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha, isso aí também é algo difícil de entender. Certo? Porque, olha só, para começar, a comunhão a que nós somos chamados, certo? Pelo conhecimento de Cristo, a comunhão dele, pelo conhecimento dele, revelado a nós, nesse caso específico aqui, nós precisamos entender que não é uma questão de querer aparecer, não é uma questão de querer, vamos dizer assim, ser famoso ou de mostrar uma intelectualidade, entendeu? Nossa, como aquela pessoa ali sabe a Bíblia, vamos dizer assim, no sentido de uma intelectualidade, nossa, ele fala no grego, fala no hebreu e não sei o quê, assim por diante. Deus escolheu as coisas humildes. Olha só, vê se faz sentido salvação pela morte. Entendeu? Não tem nada mais humilde do que morrer na cruz, entendeu? Ser sepultado como se fosse um bandido qualquer, entendeu? Então, nós precisamos entender que nós precisamos entender o conhecimento de Cristo, que parece que é uma coisa muito simples. Olha, eu lembro quando eu cheguei no Brasil pela primeira vez, no milênio passado, para ser missionário, que nenhum de vocês era cristão naquela época, se foi em 70, no começo do ano 70. Olha,
havia um entendimento que eu acho que mudou um pouco, de que esse negócio de igreja é só para gente atrasada, para gente que não sabe nada, para gente muito pobre, entendeu? Olha, não é bem assim, porque, na verdade, mas não é, porque nessa humildade do Evangelho existe uma elevação espiritual que ultrapassa o conhecimento do homem. Então, quando nós, por exemplo, estamos a serviço de Deus na fé, parece que a gente está sendo um bobão, um bobo, parece que os outros estão tirando vantagem da gente, entendeu? Mas, olha, essa humildade tem uma altura espiritual sem medida, sem medida. Mas nós, geralmente, não entendemos isso. Agora, olha só, o problema lá em Corinto era um problema de intelectualidade. Um queria aparecer mais que o outro. Inclusive, você vai ver mais adiante, que eles queriam falar em língua. Por quê? Meu amigo, falar em língua num ambiente internacional, como era lá em Corinto, era um porto de muita transação comercial internacional, entendeu? Meu amigo, você adquire uma fama, etc, etc. E hoje em dia muita gente acha que a grandeza na igreja ou no reino está nessa superioridade intelectual, ou superioridade material, ou superioridade econômica. Não, não. A grandeza, a altura, a profundidade da altura está na humildade. Na humildade. Para começar, quem são os maiorais no reino? Os apóstolos. Né? Não. Os servos, né? Hã? Os servos. Os servos. É claro que os apóstolos eram servos, mas eu queria escutar a palavra servos. Servos. Os maiorais no reino são os servos. Quem é o maior na igreja? Aquele que mais serve. Mas, peraí, aquele que mais serve é um servente? É um servo? Como é que ele é maioral? Exatamente. No reino de Cristo, as coisas parecem que são meia difíceis de entender. Não é bem difícil de entender. Por exemplo, tudo indica que se você der muito, você fica com pouco. Tudo indica que se você servir mais, você é menos importante. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Certo? Dando muito, você vai ter muito. Certo? Servindo muito, você vai ser maioral, vamos dizer assim. É o contrário, do entendimento fora do reino de Cristo, né? Em que as pessoas querem aparecer, tem que, vamos dizer assim, subir no emprego e assim por diante. Na igreja não é assim. Uma vez um parente meu me perguntou: há quanto tempo você está na igreja? Olha, faz tempo, viu? Faz tempo. Faz muito tempo. O que você é? Eu sou um evangelista. O que você era quando você começou? Eu era um evangelista. Você não sobe, não? Você não cresce na igreja? Que igreja é essa que você não cresce? Você está enganado, viu? Está enganado. Não é por aí que se mede a influência, o crescimento. Eu vou ser evangelista até a morte e não vou crescer, não vou passar de evangelista, não. Né? Vamos dizer assim. Porque, para ele já achava que eu devia ser presidente nacional, presidente regional, entendeu? Já
talvez até, né, concorrendo para a presidência internacional. Isso aí não existe no reino, não, rapaz. Isso aí não existe, não. Aqui no reino, nós somos servos do dia 1 até o último dia. Somos servos. Aí que está a nossa grandeza. Aí está a nossa... Quanto mais a gente serve, maioral a gente é. Muito bem. Então, Paulo está dando essa instrução aos coríntios, esse conhecimento aos coríntios, que batia de frente com a maneira como ele estava entendendo as coisas. Por isso que dizia, eu sou de Paulo. Paulo, estudado aos pés de Gamaliel, fala várias línguas, cidadania dupla, certo? Um homem que pode viajar onde ele quer, um homem que conhece bem a cultura judaica, conhece também, recebeu revelação de Cristo. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Apolo. Ele é eloquente, homem eloquente, eu quero ser eloquente igual a Apolo. Não, eu quero ser Pedro. Pedro é o apóstolo da circuncisão. Para com isso. E o outro, eu sou de Cristo. Não, para com isso. Nós somos todos de Cristo, servos. Servos. Muito bem. No versículo 30, mas vós sois dele, quem? Cristo, em Cristo Jesus, quer dizer, de Deus, na verdade, né? Mas vós sois dele, de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha a glória, olha a grandeza, ok? De Cristo. E nós estamos nele. Então, se nós estamos nele, nós vamos ser sábios, vamos ser justificados, vamos nos santificar, vamos ter a redenção, certo? Dos nossos pecados, nele temos, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a nossa glória, a nossa sabedoria, a nossa importância está em Jesus Cristo. Então, quanto mais servirmos, quanto mais estivermos na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, mais está aí a nossa glória. Então, a nossa glória está na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou. Faz sentido, não? Alguma pergunta ou não? Não estou tomando meu chimarrão, não, mas estou tomando meu café aqui. E a água primeiro. Muito bem. Então, olha só. Paulo está lidando com um problema, hein? Um problema da divisão. Muito bem. Olha o versículo 2. Quem quer ler para nós do 2, do 1 ao 5? Eu leio. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi a fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, quem é que estabeleceu a igreja lá em Corinto? Paulo. Em que viagem? Bem, de acordo conosco, em que viagem? Não. Segunda.
Segunda viagem. Ele ia passar lá agora na terceira viagem, mas foi na segunda viagem. Então, e Paulo ele disse que quando ele esteve lá, pregando o evangelho, não foi com sabedoria humana, não. Foi em fraqueza, certo? Temor, tremor. Eu não sei se vocês lembram, quando ele estabeleceu a igreja, parece que ele não queria ficar lá, né? Lembra disso? Vamos lá. Eu vou ler uma passagem para vocês lá em Atos. Atos, capítulo... deve ser o 18, né? Atos, capítulo 18. Lá no versículo 9, diz assim, Lucas relatou assim, teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, olha só, ele já temia. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A meu modo de ver, Paulo não queria ficar lá, não. Certo? Você sabe que Paulo ficou muito pouco tempo em Atenas, por exemplo, né? Nessa mesma viagem. Ele não ia ficar muito tempo em Corinto, não, mas o Senhor apareceu a ele numa visão. Fica aí, Paulo. Eu tenho muita gente nessa cidade aí. Não tema, não. Mas é uma cidade, né, que provavelmente impressionava. Paulo estava preocupado, temeroso, etc, etc. Mas ele falou, olha, não foi com sabedoria humana, não foi com palavras sábias, assim, de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, eu queria saber só uma coisa entre vocês, quando estabeleci a igreja aí. É Jesus Cristo e este crucificado. Interessante, né? Interessante. Então, o foco era Jesus Cristo e deve ser Jesus Cristo, certo? Inclusive, a comunhão, Deus nos chamou a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho. E é através do ensino da palavra de Cristo que isso acontece, certo? E Paulo falou, eu só preguei a Jesus Cristo aí, certo? E mesmo assim tinha problema lá, entendeu? Uns queriam... olha, você vai verificar na segunda carta que Paulo teve problemas também lá em Corinto com falsos apóstolos. Falsos apóstolos. Era uma cidade problemática. Aliás, a carta mais dura do Novo Testamento é essa aqui de 1 aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. Né? Carta mais dura. E nós sabemos que Paulo vai deixar bem claro que foi tão dura a carta, nós vamos verificar isso mais na segunda, que ele mudou de planos. Ele ia para Corinto direto, mudou de plano, por causa da carta dura que ele escreveu. Quem levou a carta, hein? Alguém? Quem levou a carta? Fala aí, Sandro. Tito? Tito. Quem falou acertou, foi Tito que levou a carta. A primeira e a segunda. Primeira e a segunda. Muito bem. Então, novamente, por que deve haver divisão entre vocês? Paulo está dizendo assim. Se Jesus Cristo, só pregamos Jesus Cristo. Por que um vai querer aparecer mais que o outro? Por que essa divisão entre vocês? Certo? Paulo está dizendo. Muito bem. Alguém lê para nós aí do
do 6 até o final do capítulo. Se não quiser ler tudo, pode parar em algum lugar, alguém pode pegar depois, a partir daí. Eu posso ler, irmão. Lê aí, faz favor. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém está discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Ok. Então, olha só. Aí, Paulo está falando da verdadeira sabedoria, né? Ele diz, entretanto, expomos, versículo 6, a sabedoria entre os experimentados, certo? E esses experimentados são, na verdade, os espirituais. Os espirituais, aqueles que são voltados a Deus, vamos dizer assim, eles entendem a mensagem, eles entendem o que Paulo está falando. Inclusive, como eu falei, Paulo estava preocupadíssimo quando ele escreveu essa carta, porque foi uma carta muito dura, como eu falei, a carta mais dura do Novo Testamento, e Paulo estava receoso de ir a Corinto, porque ele não queria chegar lá em pé de guerra, entendeu? Ele estava preocupado com a receptividade da carta, se os irmãos receberam bem a carta ou não. Então, o que aconteceu é o seguinte, você olha para mim aqui na minha tela, certo? Bom, eu já fiz isso, vou falar de novo, porque isso aqui chama Data Show da Fé, ok? Data Show da Fé. Muito bem. Aqui está Éfeso, capital da Ásia, na Ásia Menor, continente asiático, né? Aqui está Corinto, na parte oeste, né? Para você aí, para mim aqui é a parte oeste. Você também é a parte oeste? Não sei como você está vendo. Então, do outro lado, Corinto, na Acaia, na Europa, continente europeu. E a minha cabeça é o mar, separando as duas, que é o mar Egeu. Mar Egeu. Muito bem. A meu modo de ver, Paulo pretendia fazer isso. Ele pretendia ir de Éfeso até Corinto, ok?
subir para a Macedônia, isso na coleta, no recolhimento da coleta, descer para a Caia de novo, e da Caia ir para Jerusalém, lá no sudeste do Mar Mediterrâneo. Ok? Muito bem. Agora, como ele escreveu essa carta e ele ficou muito preocupado, ele não queria chegar lá no pé de guerra, chegar lá os irmãos tudo bravo com ele, coisa e tal, por causa da carta, ele mudou de plano. Ele fez isso. Ele pegou, daqui de Éfeso, ele subiu em direção ao noroeste e foi para Macedônia. Aí ele desceu para a Caia e pretendia ir para Jerusalém. E de Jerusalém, naturalmente, para a Espanha, passando por Roma, né? Está falando sobre isso. Então, ele mudou de plano. Ele vai falar mais sobre isso depois. Ele mudou de plano, entendeu? Porque ele estava preocupadíssimo com a receptividade. Ele está dizendo aqui que os espirituais discernem bem o que ele está dizendo. Essa sabedoria é a sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, que é até mesmo isso, através do Espírito Santo. Paulo também tinha o Espírito Santo, naturalmente, certo? E Paulo revelava a sabedoria de Deus em Cristo nos ensinos dele. E ele está dizendo, então, que os espirituais aceitam esses ensinos que são do Espírito Santo, certo? Pelo Espírito Santo. E é interessante o versículo 9 diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quem é aqueles que amam? Quem são aqueles que amam? Aqueles que amam são aqueles que entendem, querem entender e querem seguir esses ensinos, certo? Mas Deus revelou tudo isso pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sabe as coisas de Deus, certo? Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? O Espírito do homem sabe tudo sobre aquele homem. Ok. Versículo ainda no 11. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Agora, quem que está revelando essas coisas de Deus? O Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, pelo próprio Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não é espiritual, ele é natural, certo? Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque é outra linguagem. É outra linguagem, certo? É outra linguagem. Vai falar para um homem que quer progredir, aparecer na vida, que ele é para ser humilde, certo? Para ser um servo. Meu amigo, ele não vai entender nada disso. Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então os espirituais entendem as mensagens do Espírito Santo. Os não espirituais não entendem, certo? E ele falou assim, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente e eles são naturais, não são espirituais, esses homens. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque ele tem o Espírito de Deus, ele julga as coisas. Assim como o Espírito dele julga as coisas dele, agora tem o Espírito Santo,
E ele pode julgar as coisas espiritualmente falando, porque tem o Espírito Santo. É só ele pensar, analisar, meditar, até mesmo aceitar um conselho espiritual, porque ele vai aceitar as coisas espirituais. Ele discerne as coisas espirituais, entendeu? Mas ele mesmo não julgar para ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Ninguém. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo, através do Espírito Santo. Em outras palavras, então nós precisamos aprender a sermos servos, humildes, não queremos nos vangloriar, não querendo nos apoiar na sabedoria humana, entendeu? Vou dar uma ilustração que talvez não seja boa, mas pelo menos ilustra o que eu estou falando. Tem gente que fala assim, se eu vou fazer um curso universitário, porque eu vou ter mais condições de servir a Deus. Olha, a minha opinião é que não é por aí, não. Nós servimos a Deus, não tem problema fazer estudo universitário, não tem problema, mas não quer dizer que porque vai fazer estudo universitário, que vai servir mais a Deus, porque nós somos servos de Deus com diploma de universidade ou não. Entendeu? Nós somos servos. Se eu tivesse uma casa maior, se eu recebesse o dobro do que eu recebo, se eu tivesse um salário maior, se eu tivesse um carro maior, nada disso. Nós somos servos, né? Com o que nós temos, com o que nós somos. Nós discernimos as coisas espirituais não têm a ver necessariamente com diplomas, com coisas materiais, entendeu? Não quer dizer que é errado ter, mas não é, se não tem, que vai servir menos. Nós somos servos. Eu conheço uma história verdadeira, de dois compadres, lembra da época? Vocês não lembram da época dos compadres? Não sei se ainda tem a época dos compadres, né? O compadre é aquele que, através foi, sei lá, padrinho de batismo do filho, eu acho. É isso mesmo, padrinho, é. Obrigado. Padrinho de fogueira. Hã? Padrinho de fogueira. Ok, então são os dois compadres conversando. Um compadre falou para o outro assim, a história é verdadeira, hein? Compadre, se eu ganhasse na loteria, eu daria metade para Deus na igreja. O outro compadre falou assim, compadre, e se você tivesse 2 porcos, você daria 1? Aí o outro compadre falou, olha, compadre, isso não vale, porque você sabe que eu tenho 2 porcos. Entendeu? Quer dizer, se eu tivesse, eu daria, mas o que eu tenho eu não dou? Espera aí, que conversa é essa? Quer que a pessoa só vai servir dando metade de um dinheirão que ganhasse na loteria, mas não serviria com metade dos 2 porcos que tem? Serviço é serviço. Independente de muito dinheiro ou pouco dinheiro. Entendeu? Então, nós precisamos entender que não são que o que vale são as coisas espirituais. O discernimento espiritual das coisas. Isso que tem valor. Isso que tem valor, certo? O discernimento espiritual. Faz sentido, não? Irmão Enio, se eu desse uma explicação no versículo 15, você está falando aí, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Então, quando você chega ao patamar do homem espiritual, será que nós conseguimos, nós estamos nesse patamar do homem espiritual, nós cristãos aqui na Terra, nós estamos nesse patamar? E nós
É assim, ó, o homem natural, ele não consegue julgar as coisas espirituais. Porque são dois contextos diferentes. É como um brasileiro querer julgar uma vida lá no Japão, ok? Não tem como. Ele não entende. Ele não entende, ele não discerne, ele não sabe. Ele não tem como discernir. Ok? Agora, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele julga todas as coisas, ele não é julgado por ninguém no sentido que ele consegue discernir. Por exemplo, um homem espiritual, chega alguém e vai dar um conselho para ele consegue discernir a validade daquele conselho. Agora, o homem natural, meu amigo, para ele está perdido. Qualquer conselho para ele vale ou não vale. Ele não consegue discernir, não consegue. Então, nós que somos espirituais, nós que temos a mente de Cristo, nós que entendemos, que devemos entender que estamos a serviço de Deus, nós que somos servos, nós que estamos no reino, nós que visamos a vida eterna, nós que proclamamos o evangelho, nós que devemos estar amando, nós conseguimos discernir as coisas espirituais. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então, por exemplo, o homem espiritual, ele consegue levar o evangelho ao perdido porque ele discerne que o perdido está perdido. Entendeu? Então, ele vai usar os seus dons, os seus talentos, ele vai trabalhar para Deus. Ele sabe, por exemplo, que a vida dele é além dessa vida terrena. É além. Nós não vivemos para viver aqui. Nós vivemos para viver lá no céu. E nós discernimos, como já falei, que nós estamos lá no céu. Quando Cristo se manifestar, vai ser manifestado que nós estamos lá no céu. E onde nós vamos morar, o espiritual. O ponto aqui, a meu modo de ver, é exatamente a falta de... O cristão não deve dividir, não deve querer ter autoridade. O pregador não é autoridade na igreja, presbíteros não são autoridade, nós não temos autoridade. A nossa autoridade está em servir, em servir. Então, nesse caso, né, não devia haver entre eles, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Onde já se viu isso? Em Cristo Jesus, entendeu? O espiritual vai discernir que isso não é verdade. Então, como eu falei, Paulo escreveu essa carta até mesmo na esperança de que eles, certo? Entenderiam. Então, como eu falei, novamente, Paulo estava aqui em Éfeso e ele pretendia passar primeiro para Acaia para depois ir para Macedônia. Depois voltar para cá e ir para Jerusalém, Roma e Espanha. Mas ele escreveu essa carta dura e ele, então, estava preocupado. Será que eles vão entender o que eu tenho em mente ou não? Será que eles são espirituais para entender? O espiritual deve entender. Mas ele estava temeroso pela dureza da carta, então Tito levou a carta. Paulo esperou, Tito não chegava. Ué, se Tito não chegava, Paulo não tinha certeza que a carta foi bem recebida. Ele não tinha certeza de que eles eram espirituais o suficiente para entender a carta, que o objetivo da carta não era criticar ninguém, era realmente ajudar os espirituais a solucionar os problemas, a discernir as coisas, ser espirituais. Então ele falou, não vou,
não vou para Corinto até eu saber. Então ele pegou e foi para Macedônia. Aí, lá na Macedônia, ele encontrou com Tito. Aí Tito falou, Paulo, a carta foi bem aceita. Aí ele ficou alegre, contente, certo? E ele escreveu a segunda carta. Irmão Enio, me deixou um pouco perturbado esse versículo 15. Aqui na palavra, porém, o homem espiritual julga todas as coisas. A palavra julga não poderia estar sendo substituído por instruir, porque aí dá a entender, por exemplo, aí ficamos livres, né? Qualquer pessoa, um cristão, ele só vou julgar porque eu estou amparado pelo versículo 15, capítulo 2 do 1 Coríntios. Julgamento. Nós temos hoje maior preocupação com se refere a julgamento, né? Azemar, peraí. Substitui a palavra julgar por discernir. Ah, tá. Ok? Aí sim, aí cabe mesmo. Exatamente. É discernimento aí, ok? Discernimento. Obrigado. Ok. As ordens. Muito bem. Mais alguma pergunta? Novamente, o problema lá, o primeiro problema que Paulo vai dar com problemas o livro inteiro. O primeiro problema é esse aí. Querer aparecer, querer ser chefe. Você sabe que é um problema na igreja, né? Aqueles que querem aparecer, aqueles que querem ser chefes, aqueles que querem mandar, aqueles que querem ter a primazia. Você pode mencionar para mim o nome de um irmão no Novo Testamento que queria ter a primazia na igreja? Diótrefes. Diótrefes. Exatamente. E olha só, olha quem que ele estava enfrentando. Um apóstolo, o apóstolo João, já idoso, o único apóstolo vivo, aquele que preparava pregadores, missionários, enviava de Éfeso, e Diótrefes confrontando, falando mal de João, assim por diante, do apóstolo João. Isso, meu amigo, isso acontece na igreja. Você pensa que não falam mal de uns e de outros na igreja? Você vai verificar que na verdade, acontece. Tem aqueles que falam mal de outros pregadores e assim por diante. Tem. Infelizmente, tem, ok? Na igreja. Muito bem. Parece que o irmão Brian teve que sair, né? Muito bem. Vamos lá. Mais alguma pergunta ou comentário aí? Capítulo 3. Então, novamente, era o primeiro problema de dissensões, divisões na igreja. Alguém lê do 1 aos 9 para nós, por favor. Capítulo 3. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ok, obrigado. Ok, deixa eu ver uma passagem aqui. Ok, deixa eu ver estou vendo aqui uma coisa. Muito bem. Olha só, novamente, ele está lidando com o problema da divisão, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais. Não vos pude, parece que é o passado, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Quando? Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uai, quando isso? Quando que ele falou, deu leite para eles? Não pode ser quando ele estabeleceu a igreja lá, porque estava lidando com não cristão. E, novamente, naturalmente, quando você vai converter, é leite mesmo. Será que está se referindo ao um ano e meio que ele ficou lá? Será que estavam com divisões logo de início ou não? Eu sou da opinião de que Paulo fez uma outra viagem. Ele fez uma viagem a Corinto antes, desde quando ele estabeleceu a igreja, até agora que está escrevendo essa carta. Ou seja, durante quanto tempo Paulo ficou na Ásia? Alguém lembra? 2 anos? Não. 3. 3. 3. 3 anos. 2 anos ele ficou na escola de Tirano, né? Não é? Mas dá um total de 3 anos. Então, note bem, nesses 3 anos que ele ficou em Éfeso, tudo indica que um ano antes dele escrever essa primeira carta, ou seja, um ano antes dele sair de Éfeso, que ele escreveu a carta quando ele estava de saída, né? A meu modo de ver. Ele fez um bate e volta para Corinto. Olha, por exemplo, deixa eu ver aqui, em 2 Coríntios 8:10. 8:10. Alguém lê para nós. Oito, 10. 8:10. 2 Coríntios 8:10. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Ok? Está vendo? Desde o ano passado, não é isso? É, Deixa eu ver aqui. Eu falei, você leu o quê? O 9, o 8:10, né? é. 2 Coríntios 8:10, que diz assim: E nisso dou minha opinião para vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Ok. Provavelmente o ano passado, Paulo fez uma viagem lá e falou para eles sobre a necessidade dos irmãos em na Judéia, e eles então começaram a programar uma oferta. Muito bem. Olha no capítulo 9, versículo 2. No capítulo 9, versículo 2, de 2 Coríntios. Porque bem reconheço a vossa presteza,
da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ok, muito bem. Agora, lê de novo, lê aí alguém a primeira, aqui na primeira carta. Espera aí. Espera aí, onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. Na segunda carta ainda, capítulo 2, versículo 2. Não, 2:1. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Aqui parece que Paulo foi humilhado, né? Não, o que eu entendo é o seguinte, eu entendo que quando ele fez uma viagem um ano antes de Éfeso, ele ficou 3 anos em Éfeso. Depois de 2 anos em Éfeso, ele fez uma viagem para Corinto, por causa desses problemas, e ele então se encontrou com eles em tristeza, por causa dos problemas. Agora falou, olha, eu não quero, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? No versículo 1 diz assim, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Falou, não quero encontrar com vocês de novo em tristeza, não. Certo? Então, por isso que ele escreveu essa carta, para ver se eles receberiam e se modificariam esses problemas imensos que está mencionando na primeira carta. Falou, não vou aí não, só para lidar com esse monte de problemas, esse monte de divisão aí, eu não quero me encontrar com vocês em tristeza. Então, eu estou escrevendo na esperança de que vocês modifiquem, porque os problemas lá eram imensos, aqui na carta de tudo. Tinha um irmão lá que passou a possuir a esposa do pai dele, a esposa do pai dele. Falou, nem entre os gentios se faz tal coisa. Então, os problemas eram inúmeros lá, inúmeros, prostituição e um monte de problemas. Então, Paulo falou, olha, eu não quero me encontrar com vocês em tristeza novamente, não. Então, ele escreveu essa carta na esperança de que eles, sendo espirituais, discerniriam esses ensinamentos espirituais. Entendeu? Então, e ele diz assim, olha, e ele está lidando com o primeiro problema. Quem somos nós? Nós somos servos. Nós somos servos, certo? Eu dei leite para vocês quando eu fui aí, um ano atrás, estou dando leite para vocês de novo, porque vocês não estão entendendo. É uma pena quando o irmão o cristão, o irmão é cristão 10, 15, 20, 30 anos, e você tem que falar para ele de amor, tem que falar para ele de tomar a ceia corretamente, de que deve visitar doentes. Não cai a ficha. Não cai a ficha na cabeça que nós somos espirituais, que nós devemos amar. Quer dizer, olha, está tendo problemas aí entre vocês, mas quem somos nós? Nós somos servos, certo? Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Lembra a diferença entre Paulo e Apolo? Apolo era eloquente, Paulo não. Paulo não. A diferença é grande. Tem diferença entre pregadores. Não é todo mundo que é eloquente, não é todo mundo que tem conhecimento, não é todo mundo que é professor, não é todo mundo que é evangelista. Eu estou dizendo agindo como, né?
tendo o dom. Nós temos dons diferentes. Não é todo mundo que pode ser presbítero, não é todo mundo que pode ser diácono, e assim por diante, assim por diante. Todos os pregadores não são iguais. Tem pregadores mais eloquentes, outros menos eloquentes, uns mais sábios de uma maneira, outros mais sábios de outra maneira, mas todos nós somos servos. Não precisamos ter inveja, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de beltrano, entendeu? Vamos discernir as coisas espirituais. Se você discerne as coisas espirituais, você discerne as coisas espirituais de todo pregador, de todo mundo. Sim, alguém falou alguma coisa? Não? Pode falar, seu Marcos. Pode falar, seu Marcos. Pode destravar aí o microfone. Oi. Tá saindo agora? Pode falar, pode falar. Dá para ouvir. O professor falou sobre ser diácono, ser presbítero, ser evangelista. Nesse sentido, então, existem pessoas que não têm aptidão, vamos dizer, ele é um diácono. Se ele for de diácono, ele for subir para um presbítero, ele tem a possibilidade de não desenvolver o que ele fazia como um diácono, ou como um presbítero, ou como um evangelista, ou como um pastor. Nós estamos, vamos dizer assim, separados para aquela função específica e só naquela posição que nós fomos ordenados, ou... Porque eu ouvi a sua colocação agora aí, nesse sentido. Olha, vamos ver se eu entendi a pergunta ou não. Eu vou dar uma resposta e vamos ver se com a resposta ficou claro que eu entendi ou não entendi a pergunta. Quando alguém é diácono e passaria a ser presbítero, ele não subiu, não. Ele nem subiu, nem rebaixou. Ele continua sendo servo em função diferente. Todos nós somos servos, iguais, só com aptidões diferentes, mas somos servos. E o que qualifica é a aptidão, o que qualifica é as qualificações qualificam a pessoa, né? Então, vamos supor, você tem um diácono, certo? E ele não é presbítero ainda, e presbítero e pastor é a mesma, são funções diferentes do mesmo homem, né? É o mesmo homem, não é, o pastor não é diferente do presbítero, é o mesmo homem, mas o que eu digo é assim, vamos supor que ele é presbítero, ele é diácono, porque os filhos ainda não são cristãos. Mas aí, daí a alguns anos, os filhos se tornaram cristãos, e aquilo qualificou ele, porque faltava essa qualificação, aí ele passa a ser presbítero. Não que ele subiu, ele vai servir com uma função que agora ele é qualificado para agir, certo? Então, na verdade, inclusive, não sei se você lembra a parábola dos talentos, o que tinha um, não usou, não ganhou nada. Muito ao contrário, perdeu o que tinha. O que tinha 2 usou, ganhou mais 2 talentos. O que tinha 5 usou, ganhou mais 5, passou para 10. Então, nós somos servos e a meu modo de ver, quanto mais a gente serve, mais a gente serve. Mais a gente tem condições de servir mais. Não sei se eu respondi ou não. Eu talvez não tenha entendido a pergunta bem. Não, eu entendi, sim. Mas no meu sentido era sobre essa qualificação. Se como um diácono ou como um presbítero, ele não desenvolver como na parábola dos talentos. Não, pode desenvolver, sim. Deve. Quem serve, desenvolve, ok? Quem serve, desenvolve. Sim.
Um ponto importante, assim, só dando uma ajuda também, Enio, nessa questão, como o senhor Marcos perguntou, deixando claro, né, como trabalha lá em 1 Timóteo, em relação aos diáconos, antes de ele poder ser até ordenado como diácono, ele precisa ser experimentado dentro da funcionalidade, né? Para que justamente ele possa exercer o serviço como servo, como tu bem colocou. Sim. Assim, no contexto religioso moderno, as pessoas, por exemplo, usam o sentido de hierarquia no sentido organizacional, né? Bispo acima de não sei quem é acima de quem, como tu colocou, não sobe. Ambos são servos, porque, biblicamente falando, é horizontal. O cabeça é Cristo, está acima de todos. Sim. Mas todos estão no mesmo patamar, claro, né? Os presbíteros exercendo a função mediante as qualificações, da mesma maneira o diácono exercendo a função dele, mas obedecendo às qualificações, e assim sucessivamente, como tu bem colocaste, né? Só para deixar assim mais claro. É como você falou, é horizontal, né? Cristo é o cabeça, todos nós somos servos horizontais, no mesmo nível, só que servindo de maneira diferente. O presbítero presbiteriando, o diácono diaconando, o evangelista evangelizando, o mestre ensinando, e todos os membros usando os talentos que têm. Todos temos talentos, mas esses aí são mencionados porque são reconhecidos pela igreja, reconhecidos e exercendo uma função como se fosse assim, reconhecida pela igreja. É como se fosse assim, a igreja nomeou esses para exercer um trabalho em função, em nome da igreja, vamos dizer assim. Mas todos nós somos servos igualmente. Não quer dizer que um presbítero ele é, na verdade, superior a um que não é nem presbítero, nem diácono, nem evangelista e nem mestre, mas é também um servo. Então, os dois são servos. Todos somos servos. Todos os servos são servos, cada um na sua função. Não sei se está meio claro ou está meio confuso, mas se não tiver, tentamos esclarecer mais ainda. Não, deu para entender. Deu para entender, sim. Mas a minha pergunta era concernente a essa qualificação. Eu vou dar um outro exemplo. Quando Pedro organizou para colocar um substituto no lugar de Judas, o Matias. Ele tinha as qualificações, mas o Matias desapareceu. A gente só vê ele no momento que ele é separado. Essa é a minha pergunta nesse sentido. Quando você tem as aptidões, você é separado, mas você não desenvolve ou você se perde no caminho, na caminhada do ministério. Ô, irmão, não é... Eu não entendo que ele desapareceu. Ele simplesmente não está... O que ele fez, não só ele, mas praticamente todos os apóstolos, com exceção de Pedro e Paulo, praticamente quase todos não são mais mencionados no livro de Atos. O livro de Atos... Aí vai, eu não vou ter tempo para explicar agora, mas o livro de Atos foi escrito por Lucas a um tal de Teófilo. E dentro de um contexto histórico em que ele somente mencionou praticamente dos apóstolos Pedro e Paulo, praticamente. E ele teve um objetivo para fazer isso. A meu modo de ver, era para que Teófilo entendesse e pudesse defender Paulo no julgamento que ocorreria em Roma. Mas aí é uma história que vai demorar para explicar, mas não é porque não está escrito no livro de Atos, certo? Que ele não exerceu o seu apostolado. Bem, todos, a meu modo de ver, exerceram o apostolado até a morte. E a tradição diz que todos os apóstolos morreram martirizados, trabalhando para o Senhor, com exceção de João. O apóstolo João foi o único, de acordo com o entendimento geral, que não morreu martirizado. Ele morreu de velho.
e ele morreu na cidade de Éfeso, capital da Ásia. Mas não é porque ele não está mais mencionado, entendeu? Que ele não progrediu no trabalho. Progrediu no trabalho, todos os fiéis sempre progridem no trabalho, mas não é necessariamente uma hierarquia. A grandeza está no serviço. Jesus serviu a ponto de morrer na cruz. Eis a grandeza dele, certo? Para nós. Então, nós todos, a nossa grandeza está em servirmos no serviço que nós fazemos para Deus. E Deus sabe, é Deus quem sabe. Mas não havia necessidade, a meu modo de ver, de Lucas mencionar ele, Matias ou os outros, inclusive. Muitos outros. Você vê muitos outros que não são mencionados porque não havia necessidade na narrativa de Lucas a Teófilo, que provavelmente estava em Roma, Teófilo. Muito bem, eu creio que está dando o nosso tempo. Só um detalhe, só para complementar lá a indagação, né, que eu também o senhor Marcos perguntou. Se a gente notar 2 pontos, né, seu Marcos? Por exemplo, lá que o senhor falou, o homem pode passar, por exemplo, de diácono, e aí ele não desempenhar bem esse papel, como eu citei no comentário anterior, né? Biblicamente falando, lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele enfatiza bem a questão da experiência, né? Em relação ao diácono. Então, a igreja vai ver, como o Enio colocou bem, ele é nomeado, né, mediante as qualificações e já sendo experiente naquela determinada funcionalidade. O presbítero, pastor ou bispo, como a gente vê lá em Timóteo 3:1, já é alguém que aspira, mas não basta só ele ter aspiração, é necessário que ele tenha as qualificações que atendam para que ele possa o quê? Já estar exercendo essa funcionalidade, né? Como ele fala, uma lista de qualificações, inclusive em Timóteo e Tito, e entre elas, o Enio até citou uma, né? Por exemplo, o diácono, ele pode, com o passar do tempo, se tornar ou ser nomeado um presbítero, desde que ele atenda às qualificações, né? Então, ele vai deixar o cuidado do serviço diaconal, ou seja, material, e aí ele vai cuidar da parte espiritual, que já é cabível ao pastor, bispo ou presbítero. Mas tem que ter sempre as qualificações. Então, o homem, ao ser nomeado, ou ser escolhido pela igreja, ele já vai estar exercendo essas qualificações, ele vai atender esses requisitos da palavra. Só para deixar claro. E o campo de prova do presbítero é a família dele. Nos certo? dois casos, no caso né, do diácono, ele tem que ser experimentado primeiro antes de ser nomeado. Agora, vamos supor que você tenha dois diáconos. Um, eventualmente, vamos dizer assim, passa a ter as qualificações para presbítero. Ok. Por exemplo, os filhos se converteram, assim por diante. Então, ele é nomeado. O outro não obteve todas as qualificações. Por exemplo, um dos filhos não se tornou cristão, até mesmo abandonou a fé por uma razão ou outra. Isso não quer dizer que aquele que passou a ser presbítero subiu de cargo e o outro não. Não existe isso. O que acontece é que o que passou a ser presbítero vai continuar vai funcionar como presbítero, e o que não vai continuar a funcionar como diácono. E os dois são servos, do mesmo jeito, só que um presbiteriando e outro diaconando, certo? Mas não é que se ele não passa de diácono para presbítero, que ele não subiu de cargo. Na igreja não tem hierarquia. Nós não subimos de cargo na igreja. Nós podemos ter funções diferentes. Podemos ter funções diferentes, como temos talentos diferentes. Por exemplo, Paulo nunca foi presbítero. Pedro foi presbítero e apóstolo. Paulo foi apóstolo e nunca foi presbítero. João foi presbítero e apóstolo. Barnabé
pelo que a gente nota na Bíblia, ele era um profeta. Ele era um profeta, entendeu? Silas era profeta. Ah, não lembro Barnabé. Silas era profeta. Mas ele nada afirma que ele era presbítero. E nada afirma que ele era diácono. Ele era um profeta, Silas. E assim por diante. As funções são diferentes, mas todos estão a serviço de Deus na fé. Os vários serviços, tem vários serviços mencionados na primeira carta a Timóteo, por exemplo, que o contexto lá é estar a serviço de Deus na fé. Bem, Hélio, é interessante esse bate-papo, porque eu tinha essa dúvida. Mas o irmão Sandro falou direitinho aí, que deu para entender. No caso do diácono, ele vai diaconizar lá, é tipo assim, vai passar um período de experiência para ver se ele realmente vai ser um diácono. Mas, a partir do momento que a igreja aponta o dedo para aquela pessoa, é porque ela já tem todas as referências, já tem todas as prerrogativas para ser aquele diácono, né? E esse é o mesmo caso. Agora, do presbítero já é diferente, né? Que além dele mostrar a capacidade dele, ele tem que ter outros requisitos, não é? Para ele ser realmente um presbítero, né? Isso é uma questão só de trabalho, de posição, mas a hierarquia é a mesma, né? Fica no horizontal, né? sim. Eu mencionei de Barnabé. Barnabé é um dos 5 mencionados lá em Atos capítulo 13, como um dos profetas e mestres. Aliás, é o primeiro, parece que é o primeiro da lista lá em, deixa eu ver, lá em Atos capítulo 13, deixa eu ver o que Lucas mencionou lá. Ele diz assim, em Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, 5. Agora, Barnabé, agora não fala especificamente que Barnabé era profeta, mas diz que ele está na lista de profetas e mestres, né? Ali. Mas não faz diferença nenhuma, o ponto continua sendo a mesma. Aliás, Barnabé, ele era um levita, né? E não se sabe, eu não sei se ele era ou não profeta, mas ele era, pelo menos ele era mestre, ele era um levita, inclusive, certo? Na tribo de Levi. E nós sabemos, por exemplo, já Paulo não era da tribo de Levi. Paulo era de que tribo? Alguém lembra? Benjamim. Benjamim, inclusive. E assim por diante. Bem, vamos, prazer em tê-los aí. É a primeira vez que Marcos vem, não? Segunda aula. Ele estava com a gente semana passada. De onde ele é? Ele é aluno nosso formado pelo DBF. Prazer em tê-lo conosco também, Marcos. Também o Giovanni, prazer em tê-lo aí conosco. E tem outros que eu não posso não estar reconhecendo aqui, mas todos são bem-vindos e nosso objetivo é estudar o livro, nesse caso, o livro de 1 Coríntios, ok? Muito bom. Nós estudamos antes de 1 Coríntios. Quem nós estudamos antes de 1 Coríntios? 1º, 2º e 3º João. Ok. E agora estamos em 1 Coríntios, se Deus permitir, vamos entrar, acho que em 2 Coríntios, né, que vem em sequência mesmo. Mas prazer em tê-los conosco aí, todos vocês, viu? Estão sempre bem-vindos e podem ler o capítulo... Hoje eu vou liberar a sua nota, viu? Hã? Hoje eu vou liberar a sua nota. 10. Vai, né? Ó, eu prefiro em Tambaquis, viu?